crianças de Charuna. A pesagem comprova. 8 anos. Quantos quilos? 12 quilos. 6 quilos. Muito abaixo do que é considerado normal para o desenvolvimento de uma criança. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, meninos de 8 anos devem pesar cerca de 25 quilos. De 2 anos, 12 quilos. Claramente são crianças que estão desnutridas. O que corta o meu coração como pediatra há 30 anos é esse olhar triste. Uma criança, quando está triste, tem algo de muito, muito errado. Porque criança é feliz. Também mostramos as imagens para o pesquisador da Fiocruz. São imagens tristes, né, que comovem realmente por ver crianças naquela situação. A associação de parasitismo intestinal com desnutrição, fome, anemia, provoca um impacto, né, no sistema imunológico e a criança fica mais suscetível a ter outras doenças infecciosas. Né? É um ciclo vicioso que a gente precisa romper, nutrindo bem essas crianças e combatendo esses processos de infecção. O pesquisador da Fiocruz coordenou um estudo, divulgado no ano passado, que revelou 8 de cada 10 crianças Yanomami têm desnutrição crônica. Uma desassistência total no que diz respeito à legislação higienista, à legislação ambiental. Cria-se um cenário perfeito para que o caos sanitário seja instalado e seja mantido. Desassistência é a palavra. Desassistência do Estado, desassistência em vários aspectos, né? Tem a assistência e a desassistência quanto uma negação da primeira. Na questão da saúde, educação nem se fala, né? E na questão de segurança desses povos, né? Não é permitido ao indígena gerenciar a sua defesa, né? Com armas e tal, pela questão de legislação. E ao mesmo tempo, na questão dos Yanomami, você vai ter aí uma população maior, né? 20 mil indígenas e 30 mil garimpeiros, como passou na parte 1, né? 30 mil garimpeiros fazendo essa exploração ilegal, né? de minérios. Então, eles vão reagir como, né? Então, a polícia deveria fazer isso e faz, né? Na verdade, mais uma vez, a polícia também estrangulada, tá? Por contingente, por recursos, mas vai lá e faz alguma coisa, né? Essa minha pesquisa aqui em Rondônia também mostra isso, que a Polícia Federal também faz muita coisa, mas não faz muita coisa no sentido assim, muita coisa no sentido de tudo, quando a polícia vai para a operação, ela executa um bom trabalho, mas faz poucas operações por questão dessa desassistência financeira, de pessoal, de interesse político, não do policial, mas, né, de outras pessoas que estão aí no Estado, né, no governo. Cobramos explicações das autoridades que têm que cuidar da saúde indígena. Em nota, o Ministério da Saúde disse que realiza a suplementação profilática, ou seja, para atenuar e prevenir a desnutrição, com ferro, ácido fólico e vitamina A, e que entrega sachês de suplemento alimentar para crianças com déficit nutricional. Estamos trabalhando fortemente nessas regiões onde há um índice considerável de pessoas nessas condições de nutrição, para que a gente possa, em curto espaço de tempo, apresentar índices melhores. É de Charuna, onde encontramos dezenas de crianças desnutridas, a imagem do começo desta reportagem, da balsa de extração de ouro, muito perto da aldeia. A Polícia Federal vem intensificando as ações contra os garimpeiros dentro da reserva. No mês passado, o alvo foram 5 garimpos. Alguns tinham internet, televisão, mercadinho e lugar reservado para receber prostitutas. Os policiais destruíram tudo. Um suspeito foi morto durante a operação. O caso está sendo investigado. O garimpo do ouro e da cassiterita já invade grande parte da terra Yanomami. A cassiterita é o principal minério do estanho, usado na fabricação de componentes eletrônicos. A extração é feita principalmente abrindo estas crateras enormes na floresta. É mais barata para os garimpeiros a extração da cassiterita do que a do ouro e também por ela ser mais abundante. Em torno de 300 toneladas por mês é extraída do estado. Geralmente essas ações elas são patrocinadas por grupos econômicos que
possuem condição de sustentar a logística da atividade. E a gente sabe que exige, sim, um financiamento por trás dessa atividade ilegal. Um motor desses, por exemplo... O motor custa 250 mil. Existem operações, né, de extração de minérios ilegal que tem aí um custeio de milhões, 2, 3, 4 milhões. Um trator utilizado ali custa 600, 700 mil. E aí quando eu vejo pessoas dizendo que os indígenas mesmo, são eles mesmos que tiram minério nas suas terras, é de uma arrogância enorme, uma arrogância assim, de matemática básica. A maioria, 99% dos indígenas estão em dificuldade e um percentual aí de 30% a 40% estão passando fome, necessidade grande. Como que primeiro, se eles estão extraindo minério, quem está ficando rico com isso? Segundo, como que eles vão financiar essa extração, né? E aí nós temos várias pessoas do Ministério Público aqui de Rondônia dizendo que o óbvio, que o senhor e o operador do direito acabou de dizer, que isso é financiamento externo, alguém está ganhando com isso. E não são os indígenas e não somos nós, né? Isso aí é básico do básico, né? De entender. Se tem gente passando fome, se tem uma comunidade passando fome, eles não vão investir 3, 4 milhões de reais, que eu nunca vi esse dinheiro na minha vida, então não consigo nem mensurar, 4 milhões de reais para tirar minério. Então, eles deveriam estar extremamente ricos, né? Se fosse um investimento. Então, assim, mas como a ideologia, ela cega as pessoas, aí às vezes uma pessoa formada em engenharia, em matemática, em física, em estatística, não consegue fazer uma conta básica, né? 4 milhões para uma população passando fome, não rola. Não rola. Um motor desse 250 mil. Custa 250 mil reais. Neste enorme garimpo, uma situação... E eu esqueci de dizer uma coisa importante. A Polícia Federal ela não consegue prender muitas pessoas, né? Porque existe um sistema muito intrínseco. Primeiro que as operações elas são esporádicas, né? Segundo que existe um sistema de aviso, né? Que foi denunciado pelo Ministério Público, utilização de rádio amador. Então, geralmente eles não conseguem pegar as pessoas, né? Então, o que a Polícia Federal tem feito? Ela tem destruído os equipamentos, né? Ela tem destruído os equipamentos, causando dano, prejuízo. Tá mais ou menos igual ao tráfico, né? Você vai lá e pega droga, pega arma, pega carro, pega casa, né? As coisas da casa e destrói, né? Estatiza, faz qualquer outra coisa nesse sentido, para causar um dano financeiro, porque as pessoas você não consegue pegar mais. E outra coisa também, semelhante ao tráfico, pegar as pessoas é meio importante, mas você não pega o operador, né? Você não pega, na verdade, o mandante da operação, igual ao tráfico, e essas pessoas são rapidamente substituídas, né? Você pega moradores da região, uma região, né? A região amazônica é uma região mais pobre, uma das regiões mais pobres do Brasil. Então você pega um morador da região para fazer isso, alguém que conhece mais ou menos a mata, para poder fugir também, operar as coisas, conhece os rios e tal. E no tráfico também, se você prende, né, tanto na mineração ilegal quanto no tráfico, se você mata ou prende aquelas pessoas, rapidamente o outro vem e ocupa aquele lugar e a operação continua. Então prender as pessoas é importante, mas causar danos materiais para os mandantes também é muito importante. O interessante seria identificar, né? Mas eu estudei 10 anos dessa questão e eu não li nenhum documento oficial menção a esses mandantes, né? Então a gente não sabe quem é o dono do tráfico, o verdadeiro dono, e a gente não sabe quem são os verdadeiros donos dessas operações de extração mineral. Sabemos que são pessoas poderosas e ricas, mas quem, né? Não chegou até mim nenhum documento oficial, né, do Ministério Público falando sobre isso. Só que a pista também era usada pelos garimpeiros. O avião deles foi queimado pela Polícia Federal. Além disso, os indígenas daqui, da comunidade Romoche, também convivem com cenas assim. Do lado do posto de saúde da CESAI, tem essa casa aqui, que a gente vê que tem uma estrutura bem precária.
buracos na parede, no telhado e também um mato que está bastante alto. Só que nesta casa funciona o hospital de internação para a comunidade indígena. Olha a casa. Aqui, água para beber vem principalmente do rio. E como nos outros lugares que visitamos, faltam medicamentos. Dá para funcionar um hospital nessa casa? É o que a gente tem no momento. É difícil porque a gente quer poder fazer mais e a gente não tem como. O Ministério da Saúde informou. E aí eu gostaria de aproveitar e saudar todos os agentes de saúde indígenas e agentes de saúde não indígenas, mas que atuam na saúde para essas comunidades, né? São verdadeiros guerreiros, tá? Se o SUS urbano, né, o nosso sistema não indígena, ele é precarizado, o sistema de saúde indígena é 3 vezes mais, ou 4, sei lá, vocês estão vendo aí os dados, né, as imagens. Eu sei que falta material também, né, nas cidades, na zona rural tem uma complicação também, mas assim, o sistema de saúde indígena ele está mais precarizado, muito mais, eu não consigo mensurar quanto mais, né, teria que fazer uma pesquisa específica para isso, mas ele está mais precarizado que o sistema universal, né, o sistema único de saúde, o não indígena, tá? Informou que o povo Yanomami conta com 807 profissionais, uma casa de saúde indígena, 37 polos base e 78 unidades básicas de saúde, que até outubro deste ano foram realizados mais de 620 mil atendimentos. Para chegar a esse número tão alto, o Ministério somou todos os procedimentos, desde uma ida ao psicólogo, ao dentista e até quando um farmacêutico prestou alguma assistência. Disse ainda que nos últimos 3 anos, o governo federal enviou mais de 216 milhões de reais para aquisição de bens, insumos, medicamentos, contratação de recursos humanos, entre outros. O Ministério citou dificuldades logísticas e climáticas, e o coordenador do Distrito de Saúde Indígena Yanomami também culpou a pandemia pelo atraso em obras e na entrega de medicamentos. Nós temos a noção e a convicção que precisamos melhorar muito, muito em relação a alguns pontos, mas isso não é uma realidade de toda a reserva Yanomami. Ele ainda culpou os próprios indígenas de alguns territórios pela dificuldade de atendimento. A permanência da equipe é uma situação muito delicada. São comunidades onde alto índice de, como eu posso lhe dizer, de ameaças à equipe. Este mês, um crime violento na região foi denunciado e está em investigação. Garimpeiros teriam assassinado a tiros 2 indígenas isolados dentro da reserva em Roraima. No mês passado, 2 meninos Yanomami de 4 e 5 anos morreram afogados, também em Roraima. Eles foram sugados para o meio do rio por uma draga de outro grupo de garimpeiros. Quando não tem invasão, os nossos crianças estão saudáveis e brincando com saúde. Sem invasão, as nossas crianças não vão morrer. É aquela questão que eu disse lá no outro vídeo, na primeira parte. Essa cultura, essa comunidade, ela chegou até hoje, né, utilizando seus recursos próprios com saúde, com boa alimentação. É a influência externa, como coloca a liderança, é a influência externa que impossibilita a manutenção dessa cultura. Então, aí é muito interessante você ver governantes dizendo, os indígenas estão passando fome, nós temos que tirar eles de lá, né? Na verdade, não, nós temos que deixá-los lá, aqueles que querem, né? É uma questão de cultura, mas tem 16 mil pessoas aí querendo, mesmo sofrendo, continuam dentro da comunidade. Temos que deixá-los lá e deixá-los viver de acordo com a sua cultura, porque se eles chegaram até aqui, eles conseguem viver durante muito tempo, e, né, sem a nossa influência, por muito mais tempo que a nossa sociedade, provavelmente, né? Porque a nossa sociedade está se destruindo. Então, assim, é mais ou menos como a estratégia para se vender um órgão público, né? Primeiro você precariza, mostra isso na mídia e aí todo mundo apoia a privatização, né? É mais ou menos o que acontece na mesma lógica com os povos indígenas. Você não faz nada com relação a essas invasões. Não faz nada com relação a essas invasões. E aí, quando eles estão em situação de miséria, fome e violência, você pega e diz, não seria muito melhor que eles estivessem plantando soja?
que eles estivessem na cidade, que eles fossem aculturados ou culturalizados na nossa cultura, como se a nossa cultura fosse alguma merda, né? Então, assim, quem tá aqui no canal tem que perceber que às vezes eu sou científico, às vezes eu sou só o Rafael, tá? Então, assim, perceber que isso é uma estratégia, é uma ação pensada, não de hoje, mas de muito tempo atrás, desde muito tempo atrás, na verdade, desde o século XIX, que é pensado mais ou menos dessa forma, tá? O menino de 4 anos que morreu afogado tinha malária. O de 5 anos também estava doente, sofria de desnutrição. Tirando as comunidades de perto do garimpo já é um bom caminho, que eles consigam produzir mais, né, e se sustentar com o que produzem. São imagens chocantes, né? Um cenário que nos leva a pensar numa possibilidade de extinção da cultura Yanomami tal como nós a conhecemos. Eu não quero mais chorar, não quero mais perder as minhas crianças, meus netos aqui. Já encerrando, né? Então é isso, pessoal. Só queria trazer alguns paralelos, né? E dizer que a questão dos Yanomami não é isolada, tá? Acho muito importante. E desejar força às lideranças e aos apoiadores desse povo. E é isso. Eu começo a ficar com raiva, né? Acho que muito é essa raiva que me motiva, né? Nem raiva, assim, indignação. É essa indignação que me motiva a continuar debatendo, denunciando e defendendo essas populações, tá? A gente tem que tomar cuidado com a segregação, né? São seres humanos. E quando você fala esse índio, isso, né? E algumas pessoas até com a questão da Tchai Suruí falaram de morte, de ameaça, de mentira, de sei lá o quê. Você se aproxima de diálogos raciais, racistas, que pregaram e defenderam a extinção de pessoas. Então, cuidado com as falas, né? Se é que essas pessoas que falam isso têm consciência, né? Cuidado, são seres humanos, são crianças. Se você não defende uma criança, se você defende a retirada de direitos de uma criança, você está caminhando para defender a retirada de direitos de todas as crianças, né? Então, é isso. Eu vou encerrar aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Vou deixar aí no finalzinho a parte 1 para você assistir. Obrigado, até a próxima.